Ansiedade é coisa séria e é exatamente por isso que merece uma atenção corajosa, merece ser encarada e tratada com coragem acima de tudo e não com covardia. Mas calma aí, assiste esse vídeo aqui até o final para você entender tudo. Eu sempre tomo muito cuidado por aqui, principalmente por ser logoterapeuta e especialista nos transtornos de ansiedade, de deixar claro que ansiedade não é frescura. Eu sei que tem muita gente que, por ignorância, acha que ansiedade é só uma coisa da cabeça da pessoa, que é só uma bobagem, que aquela pessoa está distante de Deus ou está só precisando relaxar um pouco e tal. Veja bem, isso é um movimento de extrema ignorância. Esse comportamento de achar que uma pessoa que está sofrendo com ansiedade é só uma pessoa fresca, é só uma pessoa que está ali meio cansada, né, meio estressada, meio desconectada com o divino, meio confusa das ideias. Esse comportamento é típico de uma pessoa ignorante sobre o tema. Só quem não conhece a patologia, ou porque não é especialista, ou porque nunca experimentou o problema na prática, na própria vida, de repente só ouviu falar, ou então até acompanhou alguém próximo ali que sofria com transtorno de ansiedade, mas a verdade é que essa pessoa nunca sentiu na própria pele o sofrimento causado pela doença. Então essas pessoas que não entendem sobre a patologia, nem teoricamente e nem praticamente, é comum que elas tratem a coisa de forma equivocada. Por exemplo, essas pessoas têm dificuldade de entender que muitos dos mecanismos que disparam os sintomas patológicos da ansiedade, que disparam as próprias crises de pânico, são mecanismos automáticos, né? Ou seja, a pessoa que está num nível patológico de ansiedade, muitas vezes, não tem nem mais controle sobre a ansiedade, né? Ela não decide quando sente ou não sente ansiedade, tá entendendo? Então é óbvio que a ansiedade não é frescura, não é uma coisa inventada pela cabeça da pessoa. Ora, como é que uma coisa que a pessoa nem controle tem pode ser considerada uma frescura, uma besteira? Então preste atenção, ansiedade é coisa séria, não é frescura, não é invenção da cabeça da pessoa, mas o ponto aqui não é esse, né? Vamos analisar aqui a coisa por outro ângulo agora. Apesar da ansiedade não ser frescura, é muito comum a gente observar pessoas com uma postura de covardia diante da ansiedade. E antes que alguém venha aqui nos comentários, né, falar coisas do tipo: ah, me chamou de covarde, eu não sou covarde, ansiedade não é covardia. Primeiro, eu não estou falando que ansiedade é covardia. E isso já devia ter ficado claro pelo que eu já falei até aqui. O que eu estou falando é que algumas pessoas, na verdade, muitas pessoas, adotam uma postura de covardia diante das suas ansiedades. E o segundo ponto é que é extremamente importante a gente olhar para o significado da palavra covarde no próprio dicionário. Porque aí a coisa começa a ficar mais clara, começa a ficar mais nítida. E eu estou fazendo isso porque nós, seres humanos, às vezes nós temos dificuldade de falar das nossas fraquezas, entendeu? A gente tem dificuldade de expor as nossas mazelas. E aí, de repente, né, aparece um careca assim, que você nem conhece, falando de ansiedade, covardia. Aí você pode se sentir meio magoado comigo, então com raiva, enfim. Então é bom que a gente consulte o dicionário para deixar a coisa mais clara. Vamos lá, vai aparecer aí na sua tela. Covarde no dicionário significa que ou quem age com temor diante de alguém ou de algo, que ou quem não apresenta valentia, que não apresenta coragem, que se caracteriza pela ausência de arrojo, de bravura, de valentia. Pronto, ó, né? Não sou eu que estou dizendo, tá aí o significado de covarde no próprio dicionário. E agora, se você for honesto e sincero com você mesmo ou com você mesma, você vai saber se está agindo com coragem, com bravura, com valentia ou com covardia diante do seu problema com ansiedade. Deixa eu fazer uma distinção aqui, uma comparação, para você entender exatamente o que eu estou querendo dizer e não ficar aqui nenhum mal entendido. Imagine agora que tivesse aí perto de você um leão, sem nenhuma segurança. O que é que você estaria sentindo? A resposta provavelmente é medo, né? Qualquer ser humano normal sentiria medo diante de um animal selvagem como o leão, caso ele não estivesse preso numa jaula, por exemplo. E a primeira reação causada pelo medo é o disparo de uma série de mecanismos bioquímicos, fisiológicos e psíquicos que vão te preparar para lutar ou para fugir. Quando o cérebro, através dos sentidos,
recebe as informações que dão origem ao medo, ele envia uma espécie de ordem para umas glândulas do nosso corpo, as suprarrenais, para que elas comecem a produzir o principal hormônio para a gente lutar ou fugir, que é a adrenalina. Então elas começam a produzir a adrenalina começa a agir no nosso corpo, provocando todos aqueles sintomas que você já deve conhecer muito bem. Taquicardia, a respiração fica mais rápida, você começa a suar, as pupilas dilatam porque você está sob forte estresse, você fica mais atento, né? Outro efeito evidente da adrenalina é que os músculos ficam mais tensos, mais contraídos, ou seja, você está pronto para lutar ou para fugir. Até aí tudo bem, né? Então, tem um leão na tua frente. É óbvio e até natural que você sinta esse medo. Mas esse ainda não é o ponto da covardia que eu quero abordar aqui. E antes de falar da covardia, deixa eu só explicar claramente o que é ansiedade, utilizando até o mesmo exemplo do leão. Vai ser muito fácil, muito rápido para você entender. Imagina aí agora que não existisse esse leão na sua frente, mas mesmo assim todos esses mecanismos automáticos do medo disparassem sem nenhuma justificativa lógica aparente. Isso é ansiedade. Ou seja, ansiedade é quando não existe uma ameaça real, mas mesmo assim o corpo se prepara para lutar ou fugir, disparando todo aquele mecanismo do medo. Mas vamos entrar agora no ponto onde a ansiedade pode se transformar em covardia. E esse é o principal ponto desse vídeo. Vamos considerar aqui um terceiro exemplo desse leão. Imagine que você está com a sua família, com as pessoas que você ama, com seus filhos, com seus irmãos, seus pais, enfim. E o leão aparece. Mas agora você tem uma arma na mão. O que você faria? Ai, Tiago, mas o pobre do bichinho e o direito dos animais e a extinção dos leões africanos. Caramba, cara. É uma questão de vida ou morte. É matar ou morrer. Se o leão é ele ou seu filho, é ele ou seus irmãos, é ele ou seus pais, é ele ou você. Aqui está o lance da covardia. Ser covarde é dispor dos recursos para resolver um problema e não utilizar esses recursos. É ter a oportunidade de agir com valentia e bravura diante de um problema e não agir. Você que está sofrendo todo dia com os transtornos causados pela ansiedade, todos aqueles sintomas, falta de ar, desconforto cardíaco, problemas gástricos, mal-estar, confusão mental e até os ataques de pânico. Você tem uma arma na mão para dominar tudo isso. Na verdade, tem 3. Sua consciência, seu poder de decisão e sua atitude. Ou seja, você pode conscientizar que precisa de ajuda, você pode decidir ir atrás de ajuda e você pode de fato ir até a ajuda. Entenda de uma vez por todas isso que eu vou falar aqui agora, cara. Você não vai conseguir sair disso, sair do transtorno de ansiedade, ou seja, da ansiedade patológica, com diquinhas de internet, com a experiência da blogueirinha. Olha, desculpa a sinceridade, mas essa é a verdade, entendeu? Você não vai conseguir sair disso assim. Você vai precisar ir a um psiquiatra, né, para receber o diagnóstico e ser direcionado a um processo terapêutico sério, técnico, que tem método, que pode envolver medicação ou não, que deve ter um acompanhamento terapêutico. A logoterapia, minha especialização, por exemplo, se mostra muito eficaz na condução desse processo. Mas tem várias outras linhas terapêuticas que também são eficazes, né? Como diria o próprio Viktor Frankl, pai da logoterapia, o que importa no final das contas é a personalidade do terapeuta. Mas o ponto principal aqui é, você precisa usar essas armas com coragem, com bravura, a sua consciência, o seu poder de decisão e a sua atitude. Com coragem e humildade, busque ajuda. O problema é que tem pessoas que estão utilizando o seu problema com a ansiedade para justificar a sua falta de atitude na vida, para justificar a sua acomodação, para justificar a sua agressividade, sua impaciência, para justificar o seu orgulho, para justificar a sua soberba e prepotência de não pedir ajuda. Você tem as armas. Use elas com bravura. Não seja covarde.